Nós falamos dos sucedâneos recursais, não é mesmo? A gente parou lá na. Nós falamos sobre sucedâneos recursais externos, ou internos, perdão, né? Nós falamos do reexame necessário, da remessa obrigatória, né? Da correição parcial. Tem um instituto que é muito interessante, eu acho até inconstitucional, mas, enfim, quem sou eu, né? Que existe no sistema, mas que ele não é classificado como sendo sucedâneo. Ele se chama suspensão de segurança. Já ouviram falar? Suspensão de segurança? Ele vem previsto, a suspensão de segurança está prevista na lei do mandado de segurança. Lei do mandado de segurança, no artigo 5º, artigo, perdão, 15, artigo 15 da lei do mandado de segurança. Então, eu vou pôr aqui no chat, ó, suspensão de segurança, no artigo 15 da lei do mandado de segurança. Ele não é considerado um sucedâneo recursal, né, mas ele existe, né, porque o propósito dessa suspensão de segurança é a suspensão da concessão de tutelas antecipadas. Ele tem um objeto muito próprio. E só é aplicável para o poder público. Só para o poder público. Então, também cabe para decisões finais, né, em mandado de segurança também, não só interlocutórios. Então, e o Ministério Público ou a Fazenda Pública, eles podem pedir ao presidente do tribunal, né, que é competente para julgar o recurso em mandado de segurança, eles podem pedir a suspensão dos efeitos, só dos efeitos. Só para falar o seguinte, olha, essa decisão ela não pode produzir efeitos. Ela não é considerada um sucedâneo porque não se pede ali a suspensão ou a anulação da decisão. A decisão ela não vai ser anulada, a decisão ela não vai ser reformada, apenas enquanto ao trâmite normal dos recursos se busca ali a suspensão dos seus efeitos, só, né? Sob qual fundamento? Sob o fundamento de grave repercussão econômica, social, né, ou política, né? Geralmente eles usam a questão, por exemplo, orçamentária, vai ter um impacto orçamentário, né, se for fazer o cumprimento imediato dessa decisão, enfim. Então, ela não é, a suspensão de segurança não é considerada um sucedâneo recursal, embora exista no sistema, porque não se questiona, né, uma decisão, mas apenas os efeitos, a sua produção de efeitos. Tá? Então, ela é considerada o quê, então? Ela é só um incidente processual previsto na lei do mandado de segurança. Então, isso é um ponto que você precisa mentalizar, tá bom? Ela é, então, a natureza jurídica de incidente processual e pode ser pedido, então, pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública. Aliás, é usado largamente pela Fazenda Pública para suspender, né, concessão, principalmente tutela antecipadas, tá? Mas também em mandado de segurança pode ser também a decisão final, de mérito do mandado de segurança, ok? Então, eu não coloquei aí a suspensão de segurança porque justamente por causa disso, que ela não é considerada um sucedâneo nem interno nem externo, mas sim um incidente no processo das ações de mandado de segurança, tá bom? Então vamos falar sobre os sucedâneos externos, para depois a gente evoluir, vamos falar de princípios, certo? Para a gente continuar, ok? Então vamos falar dos sucedâneos externos. Quando se fala em sucedâneos externos, quando se fala em sucedâneos externos, nós estamos falando de ações. São ações que são propostas que visam afetar, que visam impugnar uma decisão judicial.
Então, esse é um ponto interessante que você precisa mentalizar, ok? São ações judiciais. E a primeira delas, né, que é uma das mais famosas, né, obviamente, é a ação rescisória, que nada mais é uma ação que é proposta no tribunal, buscando a desconstituição da coisa julgada. Então, o propósito da ação rescisória é, de fato, questionar a coisa julgada. Lembrando que ela é um meio típico, né? Ela é uma ação prevista, obviamente, no Código de Processo Civil. Nós até vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Agora estou só falando de passagem, do contexto, né? Obviamente, da, dos sucedâneos recursais. E, e por que ela é considerada um sucedâneo? Porque o recurso, ele visa justamente impedir a ocorrência da coisa julgada, do trânsito julgado. Porque com o trânsito julgado, aquela decisão que era até então provisória, ela se torna uma decisão definitiva. Então, a rescisória, ela é um meio típico, né, que visa relativizar uma coisa julgada. E o sistema prevê que a partir da ocorrência do trânsito julgado, desde que presente algum dos motivos previstos em lei, então não é qualquer hipótese que você pode rescindir, desconsiderar uma coisa julgada, porque a coisa julgada é uma garantia constitucional, faz parte do berço, né, da segurança jurídica, né? São 5 alicerces da segurança jurídica, né? Retroatividade das normas, princípio da legalidade, respeito ao ato jurídico perfeito, respeito ao direito adquirido e respeito à coisa julgada. Então, lembre-se, né, das nossas aulas de coisa julgada. Aliás, eu gravei 2 aulas, né, para vocês. Eu fiz uma aula de coisa julgada, depois eu não gostei, depois eu refiz ela no formato dentro do PowerPoint, né. Então, tem 2 aulas lá no YouTube sobre coisa julgada. Então, eu prefiro a segunda aula ficou mais didática. Então, o propósito da coisa julgada é desconsiderar a coisa julgada. O propósito da rescisória é desconsiderar a coisa julgada. Então, se vai se discutir ali se rescinde ou se não rescinde a decisão. Aliás, nós vamos ter 2 decisões, né? Primeiro, vamos analisar se tem algum vício de rescindibilidade, né? Por exemplo, o juiz era absolutamente incompetente, né? Houve concussão, né? Corrupção por parte do magistrado, que é raro. O juiz era impedido, né? O magistrado era impedido, enfim, são algumas hipóteses previstas taxativamente no sistema, né? Prova nova, desrespeito até a precedentes vinculantes, também são cabíveis, enfim, não é qualquer motivo que autoriza a rescisão. E uma primeira decisão a ser tomada pelo tribunal é: vamos desconsiderar ou não vamos desconsiderar a coisa julgada? E se entender por sim, né, que deve ser feita a desconsideração da coisa julgada, por isso chama de rescisória, se ela vai ser ou não rescindida, depois temos que proferir uma nova decisão para colocar no lugar, não é? Então, nós vamos ver isso, né, nós vamos estudar essa sistemática toda da rescisória, né? Então, mas lembrando que ela é uma ação, então, que é proposta no tribunal e que visa a desconstituição da coisa julgada, da coisa julgada, tá? É bem interessante essa perspectiva, ok? Tudo bem aqui? Ação, a outra, então não se preocupe, não vamos ter uma aula sobre rescisória, não vamos falar dos detalhes, vai ser uma aula temática sobre isso, só sobre isso, que faz parte da nossa ementa. A outra é a reclamação, que eu já vou falar. Bom, a outra ação, que também é um sucedâneo recursal, né, externo, é a ação anulatória. Uma ação bastante difícil de se ver na prática, né? A anulatória, ela visa questionar uma sentença homologatória. Ou seja, quando nós vamos ter homologação? Né? Quando há um acordo, né? Quando há uma transação, quando há uma renúncia, uma desistência, né? Então, e o STJ, né, com relação a isso, salientou que não cabe a rescisória
para desconstruir uma decisão judicial que apenas homologou um acordo celebrado, né? Então, sempre nós estivemos diante de acordo, e o acordo foi homologado pelo juiz, uma sentença homologatória, portanto, a ação cabível é a chamada ação anulatória. Mentaliza isso, tá? Isso está previsto no artigo 966, parágrafo 4º. E, curiosamente, a anulatória ela é proposta na primeira instância. Ela não é uma ação proposta em tribunal. Ela é proposta perante o próprio juízo que homologou, né, aquele acordo. E, obviamente, qual que seria o objeto? Né? O que você pode alegar numa ação anulatória? Os vícios de consentimento. Aquilo que vocês estudaram no segundo período, né, em direito civil, parte geral, né, que fala lá erro, dolo, coação, né, estado de perigo, lesão, enfim, são os chamados vícios de consentimento que você pode alegar, tá? Então, bastante interessante esta perspectiva. Mas eu confesso que eu nunca vi na prática nunca me deparei com isso. Até porque você alegar vício de consentimento, que um vício tenha acontecido em juízo, é bem complicado, né? Então, que advogado que foi esse, né, que você contratou que te permitiu esse tipo de situação? Então, meus 17 anos já que eu atuo, eu nunca vi uma situação dessa. Mas ela existe. Tem um monte de situações que existem, mas que a gente nunca viu, né? Então, depois vocês deem uma olhada, lá fala no artigo 966, né? Parágrafo 4º, como eu disse, tá bom? Bom, uma outra ação muito interessante que você precisa mentalizar é a querela nullitatis insanabilis. Também é outra ação difícil, de difícil ocorrência na prática. A questão aqui é a seguinte: eu vou abrir um arquivo de Word aqui para você, para a gente escrever, tá? Eu tenho até o balãozinho tudo aqui, esses slides, né, sobre isso, mas eu não sei onde que eu pus. Aí eu eu vou escrever aqui num documento autônomo do Word e vou compartilhar aqui com vocês, que aí eu já vou escrever, para você mentalizar, essa é a questão, para você mentalizar e ver, vislumbrar, certo? Então eu vou abrir aqui uma outra janela, documento Word. Bom, nós temos o seguinte, ó, os pressupostos, estão vendo aí? Confirma para mim se compartilhou. Compartilhou. Pressupostos processuais. Então nós temos tem alguma discussão sobre isso, né? Mas eu vou colocar a classificação que eu acho mais interessante. Nós temos os pressupostos de existência, os de validade e os negativos. Se fosse teoria do negócio jurídico, seria o de eficácia, né? Seria o... Então, nós temos então essa perspectiva aqui de pressupostos processuais. Os de existência, que é o que vai nos interessar, nós temos a demanda, órgão jurisdicional, órgão jurisdicional, não corrigido, né? E citação, ok? E de validade, é só você pegar esses mesmos pressupostos e adjetivá-los. Adjetivá-los. Então, a demanda é instrumentalizada por meio da petição inicial. Então, a petição inicial, apta, deve ser apta. São os mesmos elementos, mas só adjetivando. Órgão jurisdicional, competente. E citação válida. Ok? E os negativos? Os negativos, nós temos a litispendência, julgada, convenção
de arbitragem e a perempção. Pois bem, aí como é que converte isso nesses balãozinhos aqui? Você joga no Word, joga, eu faço lá no Word, joga aqui depois. Peraí, converter lá mesmo. Melhor para você visualizar, né? Smart Art. Olha como é que eu faço os balãozinhos. Eu jogo aqui. Na aula de informática. Pronto. Tá pronto. Vou mudar a cor aqui. Design Smart Art. Mudar a cor. Ok? Pois bem, meus caros, vamos lá. O que nos interessa aqui, então, é o pressuposto de existência. Porque é o seguinte, sempre que faltar um pressuposto de existência, nós estaremos diante do chamado vício transrescisório. Vícios transrescisórios. Já ouviu falar nessa expressão? São vícios que transcendem, né, a, as hipóteses previstas para a rescisão do julgado. Então, sempre que você estiver diante da falta de um pressuposto processual de existência, esse é o ponto aqui de amarração, você precisa mentalizar. Faltando um pressuposto processual de existência, que é, então, demanda, órgão jurisdicional ou ausência de citação, que é o que mais ocorre, né, nós estaremos diante, então, de nós estaremos diante de um vício transrescisório e você não vai propor a chamada ação rescisória. Você vai propor a querela nullitatis insanabilis. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu nunca tinha exemplo sobre ausência de demanda. Eu nunca tive. Mas o Supremo Tribunal Federal acabou me ajudando com relação, por exemplo, ao inquérito das fake news. Não houve a propositura de ação por parte do Ministério Público, né? Então, desde o ano passado, né, que quando tem aquelas ofensas na internet contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles começaram a instaurar esses processos, procedimento, acho que é procedimento, não é nem processo, porque não tem contraditório, então esses procedimentos inquisitivos, né, perante o tribunal, sem que tivesse uma demanda formulada, né? Então, a bem da verdade, se fôssemos levar a sério é isso, né? E o Supremo Tribunal Federal está sendo duramente criticado por causa disso. Por falta desse pressuposto de existência, esse processo não existe, né? Tecnicamente não existe. Ah, mas pessoas estão sendo presas. Pois é. Aí nós teríamos que conversar seriamente sobre abuso de autoridade. Enfim, e do papel do Senado Federal também no controle das atividades do Supremo Tribunal Federal, né? Como, por exemplo, impeachment. Mas, enfim, talvez o Brasil não esteja preparado para esse tipo de conversa. Mas esse é um exemplo clássico. Clássico não, um exemplo que eu vislumbro que aconteceu na prática, né, de ser deflagrado um processo penal, que é pior, né, penal, sem ação, sem que tivesse sido proposta uma ação, né, enfim. Fere o sistema acusatório, vocês vão dar processo penal e o titular da ação penal é o Ministério Público, né? E nos crimes contra a honra, os querelantes, né, que devem propor lá a, a ação penal privada. Então, seria uma quebra do sistema você deflagrar uma ação rompendo a inércia jurisdicional pelo próprio magistrado, ele está avocando causas. Então, o que é o princípio da inércia que vocês devem ter visto lá em teoria geral do processo? O judiciário é inerte, ele tem que ser provocado. Provocado como? Por meio da propositura de uma ação. Então, por isso que isso é um pressuposto de existência. Para que um processo exista, tem que ter uma demanda. Demanda é formulada perante um órgão
jurisdicional. Por isso está aí a palavra órgão jurisdicional. Teve um exemplo muito interessante de falta de pressuposto de existência com relação à questão do órgão jurisdicional. Reza a lenda, eu vou falar do jeito que me falaram, ok? Que aqui no interior de São Paulo, não sei se foi em Garapava, se foi em Miguelópolis, diz que foi aqui na Redondeza, aqui perto. A comarca estava sem juiz. E aqui, por exemplo, deve ter sido em Garapava, porque Garapava é bem antigo como comarca. Estava sem juiz e de repente apareceu um senhor lá, um cidadão, todo bem vestido, de carro, chapéu, terno, gravata, né? E de carro, né? Naquela época os carros eram muito caros, não eram qualquer pessoa que podia ter carro. E se apresentou como juiz. Falou, eu sou o juiz. Né? Vim tomar posse aqui e tal, não sei o quê. E ninguém questionou ele, por causa das vestes dele. Muito bem vestido, falava bem e tal. Aí ele começou a proferir decisões. E, obviamente, pessoas ficaram insatisfeitas, né? Porque sempre tem um autor e um réu, sempre tem alguém que vai ficar satisfeito com a decisão, sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito e vai querer recorrer. E esses recursos começaram a bater no tribunal, obviamente, né? E aí o tribunal falou, mas quem que é esse juiz? A gente nunca ouviu falar desse juiz. Aí foram averiguar, né? O cara se passou, né, falsamente como juiz, sendo que ele nunca tinha sido aprovado no concurso. Obviamente, se fôssemos falar, se essa lenda, né, do jeito que me passaram, eu estou passando para vocês. Se essa lenda for verdade, todos os atos processuais, não só os decisórios, todos os atos processuais praticados por aquele juiz putativo, né? Lembra lá do direito penal, putativo, né? Legítima defesa putativa. Então, esse juiz putativo, né? Esse juiz falso, né? Todos os atos praticados por ele são inexistentes, né? Então, se você teve alguma decisão ali, por exemplo, proferida por esse não juiz e que transitou em julgado, você não precisa entrar com a rescisória. Você entra com a querela nullitatis insanabilis, perante o próprio juízo prolator. E você vai declarar que aqueles atos foram buscados. Era chamado o quê também? De ação declaratória de inexistência. Então, ela tem esse nome também de ação declaratória de inexistência de ato jurídico. Então, mas eles gostam de usar essa expressão latina, né? Então a expressão latina é querela nullitatis, insanabilis, tá? Então, nada mais é uma tradução livre, né? Uma ação para se alegar uma nulidade insanável, insanável, tá? Teve um outro exemplo muito interessante que me contaram também do juiz aposentado, do juiz aposentado. Imagina, é, um juiz lá com seus 60 e poucos anos, que está prestes a se aposentar, ele requer a aposentadoria e sai publicado no Diário Oficial, né? Por exemplo, sai publicado hoje. Então ele está aposentado. Aí ele fala: eu vou fazer uma saideira, vou praticar aqui alguns atos, vou sentenciar aqueles casos mais que eu estava meio assim, né? Agora eu estou aposentado mesmo, então eu vou sentenciar. Então, todos os atos praticados por ele após a publicação no Diário Oficial da sua aposentadoria, todos os atos são inexistentes, né? Obviamente que essas hipóteses são raras, né? São muito difíceis de acontecer, mas a gente tem visto. O Brasil não é para iniciantes, né, meus caros? O Brasil tem cada exemplo que eu vou te falar, né? Então, esses exemplos que eu contei aqui, né, um é atualíssimo, esse do Supremo, né? Se você contar lá na Europa, os caras vão falar assim, não, isso é loucura, né? Isso está acontecendo é loucura. E os outros dois são lendas urbanas aqui que a gente escuta aqui no interior, né? E o que mais acontece, quem seja, quem seja a querela nulitatis, é a falta da citação, a ausência de citação. Isso aí sim, de fato, uma hipótese mais comum. Não é raro de acontecer, né, a ausência de citação. Então, isso, de fato, enseja a querela nulitatis insanabilis, certo? Tudo bem até aqui? Eu pus só esse contexto aqui, meus caros, né? Isso aqui é aula de TGP, né? Então, depois vocês deem uma olhada aí, ó, os pressupostos de validade, então, é petição apta, órgão competente. Lembrando que se o órgão for absolutamente incompetente, aí cabe a rescisória, tá?
E os pressupostos negativos, né? Litispendência, coisa julgada. Curiosamente, né, os de existência e validade, eles devem estar presentes em qualquer ação. Já os negativos não podem estar presentes, tá? Porque se tiver algum pressuposto negativo presente na ação, essa ação tem que ser extinta. Por exemplo, ó, o caso já foi julgado. Mas se o caso já foi julgado, então essa segunda ação, que está rediscutindo o mesmo caso, ela tem que ser extinta. Ah, não, tem litispendência, tem duas ações tramitando com o mesmo objeto, mesma causa de pedido, mesmo pedido e mesmas partes. Né? Então, a segunda ação tem que ser extinta. Então, convenção de arbitragem. As partes assumiram, né, o compromisso, né, seja por meio do compromisso arbitral, seja por meio de uma cláusula arbitral, de submeter aquela demanda a um, a uma arbitragem. Então, óbvio, a justiça estatal ela é incompetente para julgar aquele caso. Então, se estiver presente uma convenção de arbitragem, o processo que corre perante a justiça estatal precisa ser extinto, ok? E a perempção, né, também outra hipótese rara de ocorrência, é quando o autor dá margem à extinção do processo por 3 vezes. É raro isso acontecer. Eu também não tinha exemplos. Aí minha ex-sócia, né, uma grande amiga minha, que trabalhou comigo muitos anos, hoje ela tem um escritório próprio, né, que mexe na área trabalhista, ela veio de uma audiência trabalhista e falou, me trouxe esse exemplo. Ela falou assim, Murilo, olha, surgiu um exemplo de perempção. O cara conseguiu a proeza de extinguir, de dar margem de extinção do processo por 3 vezes. Aí, na quarta vez, aí o juiz aplicou a perempção. Falei, o que aconteceu? Eu não sou da área trabalhista, né? Não entendo quase nada disso, mas lá, se você se marca a audiência e o autor não comparece, não reclamante, o processo é extinto. Tem um dos procedimentos lá que é assim. Então, e o reclamante fez isso por 4 vezes. Ele propunha a ação, marcava a audiência, ele não ia, aí o processo era extinto. Aí ele ia lá de novo e propunha outra reclamação, né? E o processo era extinto. Ele conseguiu a proeza de fazer da margem, então, a 3 vezes, fazer isso por 3 vezes. Aí, na quarta vez, ele tentou uma quarta vez, aí o juiz aplicou a perempção, né? Então, olha, a hipótese raríssima, né? Então, eu só vi isso acontecer na Justiça do Trabalho, né? O cara, então, ele propunha a reclamação e não ia na audiência, né, que estava sendo marcada, então o juiz era obrigado a extinguir o processo. E na quarta vez, perdeu o direito de ação. A consequência, perde-se o direito de ação, tá bom? Então, um breve lembrete aqui sobre teoria do processo. Então, vamos continuar? Me acompanharam aí? Tudo bem? Então, essa hipótese rara, né, de faltando um pressuposto de existência, vai ensejar a querela nullitatis insanabilis. Tudo bem? Então, vou compartilhar lá de novo os slides. Então, continuando, agora, mandado de segurança. Ó, que beleza. Mandado de segurança, também como meio, né, para questionamento de decisões judiciais, né? Então, é um instrumento idôneo, mas também de difícil cabimento. Porque o mandado de segurança, ele pressupõe ato de autoridade que viole direito líquido e certo. Então, isso é um ponto que você precisa mentalizar. Ato de autoridade que viole direito líquido e certo. Obviamente, o magistrado é uma autoridade, mas só que nós temos alguns obstáculos para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, né? O artigo 5º, né, da Lei do Mandado de Segurança, o inciso 2º e 3º, fala, né, do cabimento do mandado de segurança, né? A bem da verdade, o inciso 3º não fala, ele fala que não cabe mandado de segurança, né, de decisão judicial transitada em julgado, né? Até porque, quando transita em julgado, a ação cabível é a rescisória, né, como vocês bem sabem. Então, ou a anulatória, como nós vimos, se for de homologação de decisão judicial, ou ainda a querela nullitatis. Lembram da querela que eu acabei de comentar, né? Então, só que o que se fala lá?
né, que não será cabível o mandado de segurança, aí o inciso segundo fala, da decisão judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, o primeiro ponto que você precisa mentalizar é o seguinte: se couber recurso com efeito, com a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. E isso também gera um grande obstáculo, e nós vamos também estudar isso ao longo do curso, porque nós temos recursos que têm efeito suspensivo automático, por lei, e recursos que têm o efeito suspensivo que é atribuído pelo juiz, que é o que a gente chama de efeito suspensivo ou peiudices, né? Então, o que acaba, então, por restringir demais o cabimento do mandado de segurança, né? Então, se você for fazer uma leitura apressada ali do dispositivo, né, então você poderia entender que toda e qualquer decisão, exceto a apelação, né, que tem o efeito suspensivo automático, seria cabível, né, um mandado de segurança contra ato judicial. Mas não, e o STJ, ele falou o seguinte, olha, estabeleceu alguns requisitos para que se caiba, né, o mandado de segurança. Ele falou o seguinte, olha, primeiro, você tem que estar diante de uma decisão teratológica. O que é uma decisão teratológica? É uma aberração jurídica. Teratológica é a decisão, se for pegar lá na etimologia da palavra, é a decisão monstruosa, né? Então, se você falar monstruoso, fica meio esquisito, né, no direito. Então, é melhor você utilizar a expressão aberração jurídica, algo sem pé nem cabeça, né? Então, é o primeiro ponto que você tem que estar diante. Até aí, não é tão raro assim, né? Infelizmente, não é tão raro você ver algumas aberrações aí. Eu já vi algumas, né? O problema é o segundo requisito que o STJ fala, que é não caber recurso, né? Ou se o recurso cabível for ineficaz. Ou seja, o que é um recurso ineficaz? É aquele que não tem aptidão, não é capaz, né, de reverter, né, aquele julgado. Então aí sim você usaria, olha a palavra sucedâneo, né, substitutivo. Você usaria o mandado de segurança, então, para substituir aquele recurso, né? E o terceiro requisito, obviamente, o perigo, né? Sempre que você for falar em mandado de segurança, você tem que associar a ideia de urgência, né, de perigo de grave lesão, lesão a direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo é aquele que você consegue demonstrar por prova documental. Documental. Mentaliza essa ideia, porque se você estiver falando, eu preciso de perícia, eu preciso de ouvir testemunha, eu preciso de ouvir a parte contrária, esqueça. Esqueça, não cabe mandado de segurança. O mandado de segurança, então, ele é uma ação própria, prevista na Lei 12.016 de 2009. Essa lei, então, ela é a lei própria, regente do mandado de segurança individual e do mandado de segurança coletivo. E lá fala expressamente que tem que estar diante de ato de autoridade. Então, não é para qualquer situação que você vai impetrar mandado de segurança. Tem que ser contra ato de autoridade. E você vai colocar ali no polo passivo a autoridade e a pessoa jurídica ao qual aquela autoridade está vinculada. E você tem que alegar também que está havendo uma violação de direito líquido e certo, que é o direito demonstrável por prova documental. O ato de autoridade é a autoridade judicial. Ok. Então, saiba que você tem mais requisitos que precisam ser obedecidos, não é? Então, lembre-se, a decisão teratológica, a aberração, tem que ser uma aberração, ou seja, aquela decisão totalmente contra a lei, totalmente fora do que, por exemplo, decide usualmente. Então, o recurso ser inidôneo, né, ou não cabível, né, ou ineficaz para reverter aquela situação e o perigo. E o perigo, tá? É interessante que, estou lembrando aqui da passagem do julgado, o STJ chegou e falou o seguinte, olha, você vai impetrar o mandado de segurança
mesmo cabendo, tendo um recurso, mas é como se o recurso não existisse. É como se fosse. O recurso existe, mas ele é ineficaz, ele não produz efeitos, ou ele vai demorar demais, enfim. Lá em São Paulo, por exemplo, eu não sei como é que está agora, faz tempo que eu não advogo lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, com recurso de apelações, né? Já tem alguns casos lá, mas são mais recentes e não chegaram ainda, não tivemos sentença e, obviamente, não deu para trabalhar o recurso de apelação. Mas há uns 10 anos atrás, eu lembro, em São Paulo, eles estavam levando 3 a 4 anos para distribuir uma apelação no tribunal. Perceba, 3 a 4 anos para distribuir uma apelação. Muito tempo, um tempo absurdo, absurdo, né? Então, poderia ser um exemplo aí, talvez. Né? Dependendo da situação de gravidade, né? Poderia ser impetrado, então, talvez um mandado de segurança. Mas é um caminho tortuoso. Eu já te adianto que se você for tentar impetrar mandado de segurança, saiba que é uma ação delicada. Você tem que tomar todo o cuidado na hora de impetrar esta ação. Ok? Me acompanharam aí com relação ao mandado de segurança? Nós estamos falando de recursos, né? Então eu vou manter o foco aqui, né, com relação aos recursos. Tudo bem? Então, vamos falar agora, então, do, do, dos embargos de terceiro. Bom, embargos de terceiro. Ele é uma ação também autônoma, prevista no sistema, né? Em que visa, ele tem um propósito muito peculiar, né? A grande questão do mandato, dos embargos de terceiro, é que ele tem por propósito atacar um ato judicial. Um ato judicial. Qual? Né? É um ato judicial específico de constrição de um bem por meio de um arresto, por meio de uma penhora, né? Ou seja, os embargos de terceiro são cabíveis quando o magistrado determina, por exemplo, uma penhora de um bem seu, sendo que você não é o devedor, sendo que você não deve. Então, por isso que é chamado de terceiro, porque na execução nós temos o exequente e o executado, credor e devedor. E lá temos uma regra muito interessante que é o devedor responde com seu patrimônio, com seu patrimônio. E no sistema executivo manda-se tomar cautelas, né, como por exemplo intimação de coproprietários. Imagina que eu tenho um bem em copropriedade com meu irmão. Só que o meu irmão ele tem alguns débitos. Ele tem, eu não. Tá? Acho quanto que é ele. Né? Então, ele tem alguns débitos, aí foi lá os credores e entraram com uma ação de execução contra ele e penhoraram lá o imóvel no qual eu também sou proprietário. Só que eles, imagina, eles não tomaram a cautela de penhorar só a metade do imóvel, a metade que é do meu irmão, e deixar de fora a outra metade que é minha. Eles foram lá e penhoraram tudo, pediram para penhorar tudo. Então não tomaram as cautelas de pedir para penhorar só 50%. Né? Ora, eu que não devo, vou estar tendo meu direito lesado, né? Poderá, por meio dessa constrição patrimonial, a penhora, poderia perder aquele bem. Então, eu que nada devo nesta execução, eu sou um terceiro. Terceiro é que não é parte, tá? Que não é autor e que não é réu, é terceiro. Então, o que eu posso fazer? Posso manejar, então, uma ação para desconstituir aquela decisão que mandou penhorar os bens, ou arrestar os bens, que é um bloqueio cautelar, né? Uma cautelar de arresto. Então, é perfeitamente possível. E essa ação é chamada, então, de embargos de terceiro. Mas ela é um instrumento tão próprio para atacar uma constrição
constrição de um bem, que essa constrição foi determinada por ato judicial, tá? Então, é um objeto muito específico, bastante específico, ok? O do cabimento da, dos embargos de terceiro, tá bom? Me acompanharam aí, meus caros? Semestre que vem, vocês vão estudar execução. E lá, dentre os meios defensivos, né, na execução, nós temos embargos do devedor, né, embargos à execução, também conhecido como embargos à execução. Temos impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade, e também falamos sobre embargos de terceiro. Eu logo eu devo postar uma aula aí no YouTube sobre os embargos de terceiro, tá bom? Para as turmas de execução que eu dou aula. Estão me acompanhando? Eu vou mudar de assunto então. Agora vamos falar sobre reclamação constitucional, ok? Hoje é aula só de sucedâneos, né? Então, vou pôr aqui reclamação constitucional. Bom, a reclamação constitucional também está na nossa ementa, né, como objeto de estudo, então nós vamos ter uma aula só sobre isso também. A reclamação, ela teve o seu objeto ampliado com o novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil atual, ela previu, né, o Código atual previu uma ampliação, então, do cabimento dos embargos, desculpe, da reclamação constitucional. Porque a reclamação constitucional, ela só era cabível, ela era um instrumento idôneo para fazer valer a autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal. Então, era específico, né, para o Supremo Tribunal Federal. Não era idôneo para qualquer outro tribunal, apenas para o Supremo. Então, no Supremo, nas decisões do Supremo em controle de constitucionalidade, né, caso algum tribunal, caso algum juízo não cumprisse o que o Supremo decidiu, por exemplo, falou que uma norma é constitucional e tem juiz falando que a norma é inconstitucional. E o Supremo decidiu isso em controle concentrado de constitucionalidade. Então, quando o Supremo decidiu em controle concentrado de constitucionalidade, nós tínhamos, então, a decisão vinculante. Aliás, até hoje é assim, né? Então, e o propósito da reclamação é caçar aquela decisão do juiz de primeiro grau, do tribunal, que desrespeitasse, né, o precedente vinculante do STF. Então, isso até o Código de 2015, nós tínhamos essa perspectiva. Era basicamente a reclamação utilizada, na imensa maioria dos casos, só para o STF. Caso no desrespeito a decisões em controle concentrado de constitucionalidade. O CPC atual, o de 2015, acabou dizendo o seguinte, olha, criou um sistema de precedentes, nós até estudamos, né, o semestre passado, tem lá no YouTube, depois se vocês quiserem rever as aulas sobre precedentes, então, e elencou uma série de decisões que têm efeito vinculante, que vinculam a todos os juízes, todos os tribunais. Está no artigo 927, e fixou o dever dos tribunais de integridade, coerência, né, e estabilidade das decisões. Pois bem, também fixou a ideia de que, se nós temos uma lógica agora de sistema de precedentes vinculantes, nós temos que prever instrumentos para que, caso o precedente seja desrespeitado, não seja cumprido, que a gente tenha, então, meios idôneos para se buscar fazer valer a autoridade, né, dos tribunais que emanam precedentes. E ampliou-se, como mecanismo, então, para tanto, ampliou-se significativamente o cabimento da reclamação, passando a prever o seguinte: a reclamação é cabível para qualquer tribunal. Qualquer tribunal que seja responsável pela edição de um precedente vinculante.
E nós temos incidentes que são cabíveis, por exemplo, no Tribunal Regional Federal, no Tribunal de Justiça, por exemplo, o IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva. Nós vamos estudar aqui também esse incidente. O caso Uber, né? O caso famoso que aconteceu aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, por meio desse incidente de resolução de demanda repetitiva, o Tribunal de Minas falou que o Uber em Minas Gerais é legal. Se algum juiz aqui, por exemplo, de Uberaba ou de Juiz de Fora, né, onde tem o Uber, né, Uberlândia, Betim, Contagem, enfim, Belo Horizonte, se algum dos juízes ali falasse que o Uber era ilegal e desse razão, por exemplo, aos taxistas, o que o Uber poderia fazer? Ou pode fazer, caso socorra? Entrar com uma ação de reclamação direta no Tribunal de Justiça de Minas. Por que direta no Tribunal de Minas? Porque foi o Tribunal de Minas que foi o responsável pela criação desse precedente. Ah, foi um precedente do STJ. Ok. Está sendo desrespeitado? Está. Então a reclamação cabe direto no STJ. Então, hoje, qual o panorama hoje? Segundo o novo CPC. E lembrando que nós vamos ter uma aula sobre reclamação. O panorama é: a reclamação é cabível, é uma ação proposta no tribunal que elaborou o precedente vinculante e teve esse precedente desrespeitado. Então, é como se fosse um segundo caminho, uma segunda saída que você tem. Eu posso recorrer dessa decisão, eu posso, opa, eu verifiquei aqui que o juiz, o tribunal, não está respeitando o precedente vinculante. Né? Se ele não está respeitando um precedente vinculante, então eu vou entrar com uma reclamação. É um outro caminho possível. Hoje mesmo eu estou fazendo um agravo interno no TRF, em que eles não querem respeitar o precedente do STF, que falou que o Código Florestal é constitucional, Código Florestal brasileiro. O Supremo julgou ano passado, né? Somente alguns dispositivos lá foram 7 ou 8 só que foram considerados inconstitucionais, e todo o restante foi considerado constitucional. E aí esse julgado veio após, né, entregou embargo de declaração alegando superveniência. Eles se recusaram a aplicar o precedente vinculante. Aí nós recorremos e agora eu estou pensando, eu vou lá para o escritório daqui a pouco fazer uma reclamação. Vou fazer uma reclamação para o STF, porque eles não estão cumprindo. O Tribunal Regional Federal aqui de Minas, que é da primeira região, né, não está querendo cumprir o precedente supremo que considerou o Código Florestal constitucional. E eles ainda estão aplicando artigos, né, e a causa de pedido do MPF, que é alegando inconstitucionalidade do Código Florestal. Então eles ainda estão nessa vibe. O Código Florestal é inconstitucional, proibição de retrocesso e tal, reduziu as margens, enfim. Mas, enfim, o STF falou que é constitucional, então eles têm que aplicar o precedente do STF. Né, porque o STF é o guardião da Constituição. Então, hoje mesmo eu vou fazer uma reclamação. Olha que curioso. Né? Vou fazer para o STF, que eu estou vendo que eles não querem cumprir o que foi decidido, né, há um ano atrás. Um ano atrás, né, sobre isso. Fazer o quê? Paciência. Teve um outro caso, também que cabe reclamação, no caso de usurpação de competência. Também cabe. Quando a competência é do tribunal e o juiz acaba praticando um ato extrapolando os seus poderes, extrapolando a sua âmbito de atuação. Teve um caso que aconteceu comigo aqui também, no ano passado, no final do ano, que é o seguinte, é uma regra até de recurso, muito interessante. O recurso de apelação, ele tem um efeito suspensivo automático. Automático. Você interpõe o recurso de apelação e a sentença está automaticamente com sua eficácia suspensa. Essa é a regra, né? Obviamente, nós temos exceções. Por exemplo, se o juiz concede uma tutela antecipada e essa tutela antecipada ela é confirmada na sentença, o recurso de apelação não vai ter efeito suspensivo. Nós vamos estudar isso. Né? Mas mentaliza a ideia. Apelou, a sentença está suspensa. Não vai produzir efeitos
enquanto não confirmada pelo tribunal. Então, se você apelou para o Tribunal de Justiça, enquanto o Tribunal de Justiça não confirmar, aquela decisão, aquela sentença não produz efeitos, né? Porque você apelou, você recorreu e o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Então, quando fala que tem efeito suspensivo, retira a eficácia daquela decisão. O caso aconteceu aqui, numa das varas federais de Uberaba, em que era uma ação de reintegração de posse da CEMIG, e o meu cliente estava na posse do imóvel, aquelas margens de desapropriação, né, para efeito de alagamento, né, para alagamento. Então, o meu cliente acabou adentrando ali na área que era de alagamento da represa, e a CEMIG, depois de quase 40 anos, entrou com uma ação de reintegração de posse, né? Mas como era posse velha aquela de mais de ano e dia, não cabe a liminar, né? Ele poderia até pedir uma tutela antecipada baseada na urgência, mas como que você vai alegar urgência depois de 40 anos, meu amigo? 38 anos. Como, né? A pessoa está se apossando da área desde a década de 70 e você vai propor aqui em 2012, 2013, né? Você vai propor ação de reintegração de posse. Como é que você vai demonstrar a urgência? Não demonstra. Então, né, eles não pediram tutela antecipada. E aí veio a sentença, agora em 2019, né, mandando reintegrar. Ok, tudo bem, tem que reintegrar mesmo. Só que não tinha debate sobre se foi concedido tutela antecipada, também não houve, se não houve pedido tutela antecipada, também a sentença não tinha que falar nada sobre isso. E também não falou, né? Então logo a gente cai na regra. Qual que é a regra? Apelou, a eficácia da decisão está suspensa. Eu apelei. O que deveria acontecer? O juiz mandou reintegrar, né? Está suspenso até que o TRF confirme ou não essa decisão, até que o Tribunal Regional Federal julgue essa decisão. Isso é o que deveria acontecer. Só que o juiz ou a juíza, né, acabou mandando reintegrar, assim mesmo, no peito e na raça. Aí eu fui até lá, né? Fui até lá, falei com o assessor e tal. E fui explicar a regra, né? Explicar isso. Olha, o recurso de apelação tem efeito suspensivo automático e tal. Eu apelei, então logo a decisão não pode ser cumprida. Tive que ir lá para explicar. Aí o assessor, meu amigo, chegou e falou o seguinte: mas o novo CPC mudou isso. Não, você não falou isso. Não. Como? Quando você finge de bobo, né? Oi? Como é? Não, o novo CPC mudou isso, tirou o efeito suspensivo. Eu falei, não, não mudou nada. A única coisa que o novo CPC mudou é que antes o juiz de primeiro grau, o juiz federal, o juiz de direito fazia a admissibilidade da apelação. Por exemplo, está no prazo, recolheu as custas, se você entrou com o recurso correto, né? A admissibilidade. Só isso. Que o juiz antes fazia mesmo. Fazia admissibilidade, estava ok, manda subir para o tribunal, depois de ofertar as contrarrazões. Contrarrazões é o contraditório no recurso, né? Isso os juízes faziam. Agora não. Você interpôs a apelação, o juiz só manda a parte contrária ofertar as contrarrazões, contraditório no recurso, depois, ó, sobe. Quem vai fazer a admissibilidade é o tribunal. Quem vai decidir depois da interposição do recurso de apelação é o tribunal. Você já transfere a competência para o tribunal. E o que aconteceu? Aqui em Uberaba, o juiz federal mandou cumprir a decisão. E eu alertei. Eu falei assim, doutor, conversando lá com o assessor, abre o código. Olha o artigo que fala sobre apelação. Repare, apelação tem efeito suspensivo, devolutivo e suspensivo. Não terá efeito suspensivo. Aí tem lá as hipóteses, as exceções.
Eu falei assim, o caso presente aqui não tem nenhuma hipótese de exceção para retirar o efeito suspensivo da apelação, para permitir a imediata reintegração da posse. E sabe o que o cara me falou? Ele falou assim, doutor, mas o juiz mandou, eu não vou lá falar com ele, não. Se o senhor quiser, o senhor, como disse, o senhor tome as suas providências. Aí eu te devolvo, meu querido, minha querida. Quais providências deveriam caber aí? Reclamação. Reclamação. Não é? Por quê? Só que por outro fundamento. Não é por desrespeito a precedente. É por causa de usurpação de competência. Porque a partir do momento que você interpõe o recurso de apelação, você já transfere a competência para o tribunal. Então, quem tem que decidir, que teria que decidir esse assunto, era o Tribunal Regional Federal. E a partir do momento que o juiz, aqui de primeiro grau, atropela isso, né? Então cabe uma reclamação do Tribunal Regional Federal, que teve a competência usurpada, ok? Então, olha aí a importância de você mentalizar, né, de você conhecer, né, da sistemática, não apenas recursal, mas também da sistemática desses outros meios de impugnação de decisões. Né? Então, olha só, o que eu trouxe aqui para vocês? O que nós vimos? Ó, de internos, sucedâneos internos. Então, nós falamos de 3 sucedâneos internos. Exame necessário, correição parcial, pedido de reconsideração. Falei de um outro incidente que não está aqui, que é a suspensão de segurança. Certo? Suspensão de segurança. Vou até pôr aqui, ó. O slide está aí compartilhado, né? Deixa eu inserir aqui, ó, para ficar bonitinho. Aqui, ó. Temos ainda a SUS. Ixi, ficou pequeno, ficou. Não está em negrito, não. Suspensão Temos na suspensão de segurança. Na lei número 1216, que é a lei de mandado de segurança. 19. Então, isso aqui é um incidente, como a gente acabou de ver. Né? Então, pus aqui fora do balãozinho, então, para a gente se mentalizar. Tanto de coisa que tem, né? Vou pôr aqui de vermelho. Ok? Temos, então, ó, rescisório, 1. Anulatória, 2. Querela nulitatis, 3. Mandado de segurança, 4. Embargo de terceiro, 5. Reclamação constitucional, 6. Então, percebam, mais os 9 recursos. Mais os 9 recursos que nós vamos estudar. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, agravo contra a admissibilidade do recurso especial extraordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, enfim, embargo de declaração, é um monte de recursos, são 9 recursos. E mais esses 9 sucedâneos e mais um incidente que é a suspensão de segurança. Então, perceba que a complexidade desse emaranhado, né? Não é pouca coisa, né? Isso que nós temos, né? Então, mas o panorama geral era isso que eu queria trazer para vocês, ok? Tem alguma dúvida até aqui do que eu disse? Estou a dispor. Se não tiverem, eu vou mudar de assunto. Tudo bem? Posso ir? Irei. Vou continuar, tá bom? Então vamos falar agora sobre classificação dos recursos. Bom, e depois não falar de princípios. Bom, nós temos os recursos cíveis, né? Essas classificações só para vocês mentalizarem, né? Para efeito didático, tá bom? Então, porque nós estamos falando de meios de impugnação de decisões judiciais, não é isso? E nós temos, então, alguns pontos
que vocês precisam mentalizar para melhor assimilar o conteúdo, certo? Então, olha só, algumas classificações interessantes que eu trouxe aqui, as principais, né? Porque dependendo do autor que você for pegar, ele vai fazer umas 10 classificações, né? Então, eu trouxe aqui só as principais que vão te ajudar na assimilação. Bom, quanto ao objeto, o que nós temos, então? Objeto tutelado, né? A gente chama de recurso ordinário, né? Então, são aqueles recursos que visam, têm por propósito a proteção do direito subjetivo das partes em juízo. Então, e nesses recursos ordinários, você pode discutir, geralmente eles têm um objeto bastante amplo, né? Você pode discutir fatos, você pode discutir provas e a boa ou má aplicação do direito. Os recursos que vão para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, ou seja, para a segunda instância, são considerados recursos ordinários. Por quê? Porque, por exemplo, na apelação, o agravo de instrumento, que são os recursos que vão para o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, né, a segunda instância, esses recursos você pode discutir o suporte fático. Você pode discutir se teve prova ou se não teve, com relação àquele caso. Você pode discutir direito, né, obviamente. Então, esses recursos ordinários, por eles protegerem, né, o direito subjetivo das partes, eles te permitem, então, discutir praticamente tudo o que aconteceu. Agora, a gente chama de recurso extraordinário porque o propósito deles é a aplicação do direito. É averiguar ali se o direito, e só o direito, foi bem ou mal aplicado. E nós temos alguns recursos que são de estrito direito, que são o recurso extraordinário, cujo objeto é só analisar se a Constituição foi bem ou mal aplicada, né? Se houve negativa de vigência ou divergência de entendimento acerca da aplicação da Constituição. O recurso extraordinário é cabível para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos também o recurso especial, cujo objeto ali é a boa ou má aplicação do direito federal, né? E o âmbito dele é perante o STJ. É o direito federal, todo ele, exceto o trabalhista, que é para o TST, o eleitoral, que é para o TSE, e o militar, que é para o STM, não é? Então, todo o direito federal que não seja trabalhista, que não seja eleitoral e que não seja militar, é da competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ e o STF, eles vão averiguar se houve ou não a boa ou má aplicação do direito àquele caso concreto, né? Então, e o direito das partes, eles são tutelados apenas de forma reflexa, de forma indireta, tá? E esses recursos, os extraordinários, percebam, eu coloquei extraordinários no plural, porque nós temos o extraordinário, que é para o STF, também conhecido como extraordinário propriamente dito, que é para o STF. Então, esses recursos eles são tidos como excepcionais, né? Tanto que a maioria e ficam os órgãos, né, de superposição, né, os tribunais superiores ficam em Brasília, com competência para julgar do Brasil inteiro, né, recursos advindos do Brasil inteiro. Então, e autores, por exemplo, como Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, eles falam que são o STF, o STJ, eles são hoje cortes de precedentes. Precedentes. Então, o propósito deles é de uniformizar a interpretação do direito. Então, de fixar precedentes que devem ser seguidos por todos os juízes, né, e todos os tribunais ao longo do Brasil. Então, nós temos aqui milhares de juízes, né, na primeira instância e 27 tribunais estaduais, né, que 26 estados mais o Distrito Federal, 27, e 5 TRFs, né, então, por isso que se afirma que o propósito desses tribunais é a uniformização do direito ao caso concreto. Um outro recurso que também é tido como extraordinário, né, que o propósito também é só a discussão do direito, a boa ou má aplicação do direito,
são o recurso chamado de embargos de divergência. Este recurso, embargo de divergência, ele só existe no STF, só no STJ. E o propósito deles é, é averiguar, por isso se chama de divergência, divergência interna do tribunal. Por exemplo, o STF tem duas turmas. Cada turma tem 5 magistrados, 5 ministros. Então, se a primeira turma diverge da segunda turma, cabe os embargos de divergência para o plenário, para o órgão plenário, e aí o plenário vai se reunir e vão computar ali os votos para ver qual vai ser a tese que vai preponderar no tribunal. Se é a tese da primeira turma, se é a tese da segunda turma. Então, os embargos de divergência são um recurso previsto no sistema apenas internamente ao STF ou ao STJ, quando eles divergem entre si. Quando uma turma diverge da outra turma, tá? Então, o mesmo se dá no STJ. E nós vamos ter uma aula também só sobre isso, tá bom? Por que ele é distrito direito? Porque, olha, os recursos que chegam para o STF e para o STJ não são distrito direito? São. E a divergência que ocorreu é interna. Então, a divergência que houve interna com relação à boa ou má aplicação do direito, então, nós vamos interpor os embargos de divergência para justamente estancar essa dúvida que há dentro do tribunal. E é uma dúvida acerca da interpretação do direito. Por isso que também ele é considerado um recurso extraordinário. E eu até hoje eu só tive a oportunidade de fazer um recurso desses. Tá? Eu já fiz vários recursos especiais, já fiz vários recursos extraordinários, agora embargo de divergência eu só fiz um até hoje. Só tive a oportunidade de fazer um. Tá? Não é um recurso muito usual, não. Se bem que, pelo que eu tenho visto, na área penal parece que tem bastante. Na área penal parece que a música toca diferente, né? Mas enfim. Ok? Tudo bem aqui quanto ao objeto? Posso continuar? Bom, a outra classificação, a outra classificação é quanto à fundamentação recursal. É bem parecido com a classificação anterior, né? Mas quando se fala que o recurso tem fundamentação livre, é porque eu posso discutir qualquer assunto. Eu posso discutir fatos, prova, posso discutir direito, né? Agora, quando fala fundamentação vinculada, eu só posso debater os assuntos que aquele recurso me permite. E nós temos recursos que têm fundamentação vinculada. Por exemplo, os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eu só posso discutir ali um vício estrutural da decisão, como regra. Né? Se aquela decisão é omissa, se ela é obscura ou contraditória, ou se tem algum erro material, né? Erro de digitação, por exemplo, é o que a gente chama de erro material. Não se discute, a princípio, questões de direito. Se aquela decisão é justa ou injusta. Não se discute. Até há uma possibilidade, mas é uma exceção de se discutir o mérito da causa, se a decisão acertou ou não acertou. Quando, por exemplo, a omissão for de tal magnitude que afete o julgamento do mérito. Por exemplo, imagine que eu juntei um recibo de pagamento. Ou eu aleguei na minha defesa, ou eu aleguei prescrição. E o juiz, na decisão, não falou nada de prescrição. Falou nada. Ou ignorou o recibo de pagamento. Houve uma omissão. Omissão. E essa omissão, se sanada, ela vai afetar o julgamento do mérito. Então, imagina, o juiz me condenou a pagar. Mas ele não analisou a prescrição que eu aleguei. Aí eu entro com embargo de declaração, alegando, olha, excelência, Vossa Excelência foi omissa. Fundamentação vinculada. Só omissão, obscuridade e contradição que pode ser alegado nos embargos de declaração. Aleguei omissão. E aí, quando ele for analisar essa omissão, ele vai ver que a decisão dele foi injusta. Né? E aí nós vamos ver no estudo dos embargos de declaração uma exceção a essa regra que é o chamado efeito infringente, o efeito modificativo, que é possível nos embargos de declaração o juiz modificar totalmente a decisão. Totalmente a decisão. Mas isso não é o propósito dos embargos de declaração.
Porque os embargos de declaração é só para correção de omissão, obscuridade ou contradição. São falhas formais. Formais. Ok? Mas, excepcionalmente, dependendo da gravidade, é possível. O recurso extraordinário, que eu acabei de contar para vocês, eles também têm uma fundamentação vinculada. Você tem que colocar ali na causa de pedir, né? O fundamentação vinculada também é conhecido como causa de pedir recursal. A causa de pedir no recurso extraordinário é só questão constitucional. Meu amigo, se você não tiver uma questão constitucional ali naquele sendo discutida, não cabe recurso extraordinário. Mesma coisa o STJ com relação ao recurso especial. Se eu não tiver uma causa de pedir a violação de uma lei federal, negativa de vigência de uma lei federal, não cabe o recurso especial. Então, nós vamos estudar isso, nós vamos ver, quando estivermos estudando o recurso especial, vocês vão ver essas minúcias, né? O cuidado que você tem que tomar, porque somente o que está previsto em lei é que pode ser objeto do recurso. Então, se eu não tenho uma questão constitucional, não interponha o recurso extraordinário. Não, a questão é toda constitucional. Não tem nada envolvendo a aplicação da lei. Ou se tiver uma inconstitucionalidade reflexa, né, meramente indireta, não cabe, né? Então, o recurso. Então, se você tem que atentar muito para isso, para esses detalhes, tá? Então, quando se fala é fundamentação vinculada, é só o que me permite, o que a lei permite ser discutido. Então, nós temos como exemplo de recurso de fundamentação vinculada os recursos para os tribunais superiores, né? Como o especial, o extraordinário, os de divergência e os embargos de declaração. É, nós vamos falar também do recurso ordinário constitucional, mas ele tem um cabimento muito específico e ele se parece bastante com uma apelação, tá? Ele não é considerado, é, é como se fosse uma, entre aspas, pelo amor de Deus, coloquei um monte de aspas aí, né? Como se fosse. O cabimento é específico, mas uma vez cabível aquele recurso, eu posso discutir fatos, provas e direito, né? Que é o recurso ordinário constitucional, que cabe quando da denegação de mandado de segurança ou de habeas corpus. Então, o problema é o cabimento do recurso. Ele é cabido só por causa de denegação de ordem e mandado de segurança, a princípio. Mas uma vez cabível, aí eu posso discutir qualquer coisa, eu posso discutir fatos, prova, direito, enfim. Então, ele não é considerado, o ordinário constitucional, ele não é considerado um recurso de fundamentação vinculada, porque eu posso, como é fundamentação, eu posso discutir qualquer assunto ali dentro, tá? Só o cabimento dele que é bastante estrito, tá bom? Por isso que ele não está aqui, né? Então, tecnicamente, o que nós tínhamos de fundamentação vinculada? Né? Os mesmos, né, dos recursos extraordinários, mais os embargos de declaração. Então, eu vou pôr aqui, ó só para ficar mais didático, tá? Então, extraordinários, o que nós temos? O RE, o RESP e o EDIV. EDIV, embargo de divergência, certo? E o vinculada? A lei é bastante restritiva com relação ao cabimento deles. São os mesmos, RE, RESP, EDIV, de divergência, mais os embargos de declaração, que é chamado de EDCL. Ok? Mais o EDCL. Os ordinários. O que nós temos? Apelação e agravo. Instrumento. Fundamentação livre. Apelação, agravo, instrumento. E o ROC, recurso ordinário constitucional. Certo?
Eu vou falar também dos outros agravos, que também poderiam ser agravo contra a inadmissibilidade do, do RESP, do RE, que também poderiam ser inserido aqui também na fundamentação vinculada, ok? Mas, como exemplos, então, esses aqui já estão bons, tá? Bom, a próxima classificação, né, com relação à abrangência. Isso aqui é o mais simples de todos, né? Eu posso questionar a decisão toda ou questionar apenas uma parte da decisão, né? Então, se eu estou questionando toda a decisão, se eu acho que a decisão é toda ela equivocada, a gente faz a impugnação total, né? Ou então, não, se eu sucumbir apenas em parte, então a impugnação será parcial. Então, é uma classificação bastante simples, né? E aí você tem que. Seria interessante a gente relembrar a teoria dos capítulos da sentença. Né? A decisão ela é dividida em capítulos. Então, por exemplo, se você propõe uma ação é, de dano moral com dano estético e dano material, são três pedidos. E quando o juiz for decidir qualquer um desses pedidos, ele está decidindo por capítulos. Então vai ter o capítulo do dano moral, que às vezes pode satisfazer ou não. Você vai ter o capítulo do dano estético, que pode satisfazer ou não. O dano material, mesma coisa. E depois ele vai fixar os honorários advocatícios, que é outro capítulo, né? A fluência dos juros, que é outro capítulo. Enfim, por exemplo, gratuidade da justiça ou não, né? Então, ele pode, por exemplo, revogar, verificou que tem condições, né? Então a justiça gratuita era só na primeira instância, enfim, são capítulos da decisão. Então, eu posso impugnar todos esses capítulos se eu entender que há equívocos nesses capítulos, ou que eu sucumbi, que eu perdi em todos eles, ou eu posso recorrer apenas, por exemplo, do dano moral. O juiz fixou um valor abaixo do que eu pretendia, ou então, não, eu quero recorrer apenas dos honorários educatícios, eu queria 15%, o juiz fixou em 10%. Então, nós dividimos a decisão em capítulos e você pode impugnar apenas um deles, ou dois deles, ou todos eles, né, conforme a conveniência ali, conforme a sucumbência. Como que a gente averigua isso? A gente averigua a compatibilidade, é a correlação entre o que você pediu e o que foi decidido. É a correlação entre o pedido e o decidido. Então, é aí que nós vamos averiguar se você tem um interesse recursal. Então, é essa análise dessa compatibilidade entre o que você pediu e o que se decidiu. Se há uma incompatibilidade entre o que você pediu e o que foi decidido, eu pedi 50 mil, o juiz me deu 30 mil, você tem o interesse recursal. Eu pedi 15% de honorários, o juiz fixou apenas 10% de honorários. Há um interesse recursal. Há o interesse recursal, então, quando há uma incompatibilidade entre o que você pediu e o que se decidiu. Agora, não. Tudo que eu pedi, o juiz deferiu, então você não tem a prerrogativa de recorrer. Não é possível recorrer se você teve atendidos na integralidade todos os seus pedidos, tá? Ah, não, o juiz concedeu tudo o que eu queria, só a fluência de juros que foi equivocada, que eu acho que deveria ser a partir do evento danoso e o magistrado fixou a partir da citação. Ok, então você sucumbiu em parte, ainda que uma pequena parte, você sucumbiu. Então você tem o interesse recursal, você pode impugnar, você pode recorrer só disso, a fluência dos juros. E manter íntegro, manter intocado as demais questões, né? Ah, e se a parte contrária não recorre? Só eu recorri só dos juros, né? Aí haverá o trânsito em julgado, porque toda decisão ela é provisória até que a parte recorra. Só que essa provisoriedade, meu amigo, ela dura 15 dias, 15 dias úteis. Porque passou os 15 dias e você não recorreu, você podendo recorrer, você não recorreu, vai ocorrer o trânsito em julgado. Aquela decisão que era até então provisória, ela vai transitar para uma situação de definitividade. Por isso que usa essa expressão trânsito em julgado. Ela sai de uma situação de provisoriedade para uma situação de definitividade, ok? E essa situação de definitividade é que a gente chama de trânsito em julgado.
Para não ocorrer o trânsito em julgado, você tem os recursos. Então, quando você recorre, você busca o questionamento daquela decisão. Você coloca aquela questão em aberto. E aqueles capítulos daquela decisão que você não recorreu, aqueles capítulos transitarão em julgado se, por exemplo, a parte contrária também não questionar, tá? Então, são questões muito interessantes essas acerca dos recursos. Teria uma outra classificação, nós teríamos uma outra classificação para falar, mas eu vou deixar para falar num outro momento, que é sobre o recurso adesivo e recurso principal. Então, eu vou deixar para o final da teoria geral dos recursos. Depois que a gente vê, então, todos os princípios, os efeitos dos recursos, o juízo de admissibilidade, o juízo de mérito, né? Então, na parte final da teoria geral, aí eu vou falar dessa última classificação, que é recurso principal e recurso adesivo. Né? Então, é possível, no sistema, no recurso de apelação, no recurso de especial, no recurso extraordinário, é possível uma, entre aspas, segunda chance, tá? Num ponto que você poderia recorrer, mas não recorreu, né? E aí você vê que a parte contrária recorreu daquele assunto, aí você fala, opa, quero uma segunda chance, quero recorrer. Então é possível, a gente chama isso de recurso adesivo, adesivo. Mas não se preocupe, nós vamos ver isso ao final. Então, por uma questão metodológica, uma questão de didática, eu vou deixar para explicar isso no final da teoria geral dos recursos, tá bom? Então, tem aí uma outra classificação: recurso adesivo, recurso principal. Eu vou deixar para falar naquele momento. Tudo bem? Estão comigo aí? Me acompanharam? Estou tentando bem devagar, porque eu sei que essa matéria é mais cascuda, tá? Essa matéria é mais difícil. Então, aviso os colegas aí, para quem não assistiu às aulas, para que procure assistir, né? Porque é importante para não perder o fio da meada, tá? As aulas são sequenciais, então o nosso próximo tema é sobre princípios dos recursos. Tendo em vista o adiantar da aula, né? Falta no meu relógio falta 5 minutos só, então obviamente não dá tempo de a gente começar um novo tema, né? Que é o dos princípios. Então eu vou deixar então uma próxima aula para a gente começar então o estudo dos princípios. Então na aula que vem, então princípios recursais. Então, nós vamos falar de um monte de princípios, né, que para te ajudar você na compreensão dessa teoria, tá bom? Então era isso, meus caros. Então agradeço vocês aí pela paciência, pela gentileza, pela deferência e então até a próxima aula, tá bom? Alguém chegou aí depois? Acho que ninguém chegou não, né? A chamada eu já fiz, então a chamada vai ser aquela lá mesmo, tá bom? Então, muito bom dia para todos, muito obrigado pela paciência, pela gentileza e fiquem com Deus, então. Agradeço muito aí a todos, tá? Foi um prazer. Bom dia a todos. Obrigado. E eu vou lançar no Drive hoje ainda, tá? Assim que eu terminar a aula, ele já puxa o link pro Drive, para mim ali, aí eu vou lançar no Drive para vocês. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.